E aí, assim, Ju, como a gente tinha conversado, né, aquele dia, no semestre que vem tu se forma. E aí a gente vai começar já a estruturar todo o teu marketing, tá? Para quando tu já tiver com a tua aprovação na OAB, tu já ter percorrido esse caminho. Né? Para tu não precisar começar lá depois que tu tiver a aprovação na OAB, porque, como a gente já conversou também, isso leva um tempinho. Um tempinho para tu se acostumar, como fazer, pegar o jeito, a gente fazer alguns testes também. E justamente para a prospecção de clientes, que também eles vão vindo com o tempo, né? E aí, eu separei aqui um formulário, tá? Que eu vou te fazer algumas perguntinhas, que são as perguntas básicas e as primeiras perguntas que a gente precisa responder para ir começar toda a tua estruturação do teu marketing jurídico, tá? E o primeiro seria qual que é a tua área de atuação, que vai ser na esfera criminal, é isso? Sim. Tá. Então, a área de atuação, eu já vou até colocando aqui. Aí, depois eu te passo esse formulário, tá? Criminal. E aí, dentro da esfera criminal, Ju, tem diversas coisas que tu pode abordar, né? Como ali tem habeas corpus, alvará de soltura, tem os recursos, que era o que tu tinha me falado, que é o teu intuito inicial, né? A tua ideia é restringir pro recurso, correto? Sim. Tá. Então, seria recurso, qualquer tipo de recurso, ou tem um mais específico? Não, acho que são 7, né, os principais, então os recursos mesmo, em geral. Talvez não pegar a parte da execução, né? Não tenho esse interesse de execução Tá, penal. recursos antes da execução, né? Isso, da fase de conhecimento, Uhum. talvez no começo tenha que fazer também, até conseguir chegar nessa fase de fazer só o recurso mesmo, de ser reconhecida por isso. Por isso que a gente pega o nicho e subnicha, tá? Mas a gente vai começar trabalhando no teu nicho maior, que vai ser a esfera criminal realmente, até para a gente conseguir começar a chamar atenção para o teu trabalho e depois a gente vai afunilando, tá? Então, Sim. por enquanto, a gente deixa delimitado aqui, mas a gente vai começar de forma mais abrangente mesmo. E aí, falando na sequência do marketing jurídico, do que a gente precisa definir, a gente precisa definir a persona, que seria o quê? O teu cliente ideal, né? Quem que a gente quer atingir por meio do teu marketing? Seria, de fato, quem está sendo condenado ou quem já está respondendo algum processo, correto? Sim. Tá. De potencial está sendo denunciado também, né? Logo no início. Eu acredito que na fase de começo da atuação, eu vou ter que trabalhar também nessa área desde o início do processo, né? Até realmente conseguir chegar no meu foco principal. Então, seria até flagrante, talvez, uma audiência de custódia, quem sabe? Estou vendo. Flagrante denunciado, condenado. Tá. Ou já com condenação, que daí entra a fase do recurso, né? Sim. Tá. Aí a gente tem que verificar qual que é a dor principal desse cliente que tu quer atingir. Né? Eu imagino que seja o fato da própria liberdade. Eu penso isso também, que é o desespero. O desespero, né? Justamente isso. Porque mesmo que responda em liberdade, mas está respondendo um processo crime, está em risco iminente aí de ter privado a liberdade, né? Então, a dor seria justamente a liberdade do potencial cliente, tá? E aí agora é onde a gente entra na parte mais interessante, porque depois em cima disso eu vou te explicar como a gente vai montando os conteúdos, tá? A gente monta conteúdo tanto em cima do direcionado direto para o cliente, direcionado para a dor do cliente, para a solução, tá? E aí, como a gente já tem agora o cliente, a dor, a gente precisa vir para a solução. Quais que seriam as soluções para garantir a liberdade desse cliente?
seria a eficácia do recurso, né? Tem Mas que... antes do recurso também tem alguns meios, né? Que aí é justamente o que a gente vai relacionar aqui, como, por exemplo, quais são as medidas que criminalmente elas servem para garantir a liberdade. Tá. Né? Por exemplo, que eu não sou muito dessa área, né? Mas seguindo nesse raciocínio, teria o habeas corpus, acredito eu, né? Sim. Aí, contando que o cliente ainda tem a fase recursal, ele está em liberdade ainda, né? Então, Vamos lá do início. Não tem eu tô pensando. audiência de custódia, ela também ela é na fase inicial e ela também pode garantir a liberdade do cliente, né? Sim, e a gente pode. Entendi, a gente já faz o conteúdo desde essa parte inicial. A gente começa porque, assim, depois para a gente montar o conteúdo, a gente já tem relacionado cada coisa que a gente vai abordar. Uhum. Então, é muito mais fácil a gente visualizar isso primeiro para depois passar para a parte de realmente de quais conteúdos que a gente vai fazer em cima disso. Sim, ontem eu comprei um curso, eu estou fazendo um curso de peças criminais, que eu tinha comentado contigo, e eu comprei um curso também dessa fase de conhecimento do processo, porque na faculdade a gente tem uma visão muito ampla. Aí eu já comprei um curso para ter o conhecimento na prática e também fica melhor de produzir o conteúdo Sim. e explicar nos vídeos dessa parte mais prática mesmo, porque a gente estuda muito teórico, né? Sim, Então, na faculdade, na realidade, a gente aprende só o que está ali na legislação, mais ou menos, depende do professor também, né? sim, aí eu acredito que eu comprei ontem, então eu nem assisti a aula ainda, mas acredito que vai ter uma noção bem mais prática das coisas e para criar um conteúdo mais interessante também, sem ser técnico, né? Sim, é. Mas vamos colocando com o que a gente tem por enquanto aqui. Nessa audiência de custódia já seria uma solução, pelo menos inicial, para que ele não fique preso, correto? Para que ele retorne Sim, em liberdade, né? Aí teria também o habeas corpus. sim. O habeas corpus é na fase inicial também? Eu não tenho tanto conhecimento disso, tô mais no. Não, Mas aqui, ó, aqui para a gente estruturar, Ju, não tem necessidade também de ser algo muito técnico. A gente precisa ter um embasamento para depois, em cima disso, a gente criar o conteúdo. Porque quando a gente sim, fala de solução para a dor do cliente, tem que imaginar tudo que é possível, que seria possível fazer na esfera criminal para garantir a liberdade dele. Né? E depois, quando a gente for produzir conteúdo, tu vai ver que assim, a gente vai poder produzir um conteúdo em cima até de um dispositivo de lei, sem só colocar o dispositivo de lei, mas, por exemplo, tu explicando aquele dispositivo de lei que garante que naquela situação, por exemplo, ele não precisa ficar preso. Ele tem todas as garantias sim. de liberdade, por exemplo, tá? Essa fase inicial é realmente só para a gente ter um norte e relacionar mais ou menos quais seriam as medidas que garantem, as soluções que garantem a liberdade do teu cliente. Sim, e eu vou pesquisar melhor também essa parte de tudo que pode ser feito até a audiência, para a gente poder fazer um conteúdo certinho disso. Eu também não tenho conhecimento de tudo que pode ser feito. Sim, porque também tu vai ter mais esse conhecimento na prática. Mas eu coloquei aqui, só para a gente ter de exemplo já inicialmente, a audiência de custódia, habeas corpus e recursos, tá? Uhum. E aí, depois, em cima disso, tu verifica quais que são as medidas que elas protegem aí, garantem a liberdade, né? E todas aquelas medidas que a gente pode utilizar para seja efetivo ali o direito dele de ou cumprir a pena em liberdade ou diminuição de pena, tá? Tá. E aí, definido isso, que a gente fez de forma bem básica, mas isso é necessário ser definido, tá, Ju? A gente vem para a parte das redes sociais. As redes sociais, eu elenquei aqui 5 redes sociais, tá? O Instagram, junto já com o Facebook, porque a partir do momento que tu for utilizar o teu Instagram de forma profissional, tu vai colocar ele como empresa, então ele tem que estar vinculado a uma página do Facebook, tá? Aí, o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede bem boa para ti inicialmente. Tu pode também estar postando conteúdo ali e tu consegue também criar parcerias de negócios ali. O TikTok, o YouTube e um site.
Tá. O Instagram tu vai permanecer com o teu e a gente só vai fazer a mudança. É isso? Uhum. A gente só vai mudar o formato, né? Ou tu quer criar outro? Eu acho que pode continuar, né? Não uso praticamente o Instagram também. Aí a gente aproveita também já quem tá ali, que já te conhece, que já são teus amigos, tudo, e a gente faz aquele sentido de 80% profissional, 20% pessoal, tá? Até para não perder também a interação, porque realmente as pessoas elas se conectam com pessoas, ficar algo muito técnico, principalmente no início do marketing, ele dificulta muito, trava muito, porque tu não vai alcançar um número tão grande de pessoas, e quando tu consegue levar um pouco da Juliana, pessoa física, né, da rotina da Juliana ali para o teu perfil, isso chama a atenção das pessoas, desperta curiosidade também, então aumenta até o engajamento na rede, tá? E aí o Instagram, então, tu teria, depois a gente já vai falar sobre como que tu vai fazer essas mudanças. O TikTok, tu tem já? Tem uma conta aberta. Não tem nada postado, tem só a conta. Tá bom. E aí, assim, ó, o que a gente pode fazer? O mesmo conteúdo que tu posta no Instagram, tu pode postar no TikTok. Não há necessidade de fazer conteúdos diferentes, porque tu vai atingir públicos diferentes, tá? Então, aquele mesmo conteúdo que tu utiliza para o Instagram, tu vai utilizar no TikTok, só porque no Instagram tu ainda tem a possibilidade de colocar uma foto estática, um carrossel, e no TikTok seriam apenas vídeos. Mas no Instagram a gente também vai focar nos vídeos, né? Que hoje é o que mais entrega ali, principalmente a questão do Reels, tá? Então, o Instagram tu tem, a gente só vai modificar e alimentar. O TikTok tá ok também. YouTube. Eu não tenho. Não tem, né? Eu também fiz o meu há pouco tempo. As meninas também falaram para mim, olha, tem que fazer o YouTube, porque no YouTube a gente consegue fazer um conteúdo um pouquinho mais denso, falar um pouco mais sobre determinado assunto e de forma mais técnica. Né? No YouTube, normalmente as pessoas elas vão nessa plataforma para elas aprenderem alguma coisa. Por exemplo, tu quer aprender como fazer determinada coisa, até uma aula mesmo de direito, alguma coisa, a gente joga ali no YouTube, ali é onde a gente vai ter acesso a conteúdos realmente mais técnicos. Então, eu coloquei essa plataforma porque é importante, mas a gente vai deixar ela de segundo plano. Por quê? Porque ali dentro tu pode até já criar uma conta, enfim, depois faz ali, coloca uma foto tua, mas o YouTube, tu vai alimentar depois quando tu for entrar na parte mais técnica mesmo, tá? Tu vai pegar, por exemplo, um conteúdo que a gente vai colocar no TikTok e no Instagram, um vídeo de 60 segundos, por exemplo, do Reels, que tu vai falar sobre o habeas corpus de forma bem genérica. Lá no YouTube, tu pode fazer um conteúdo de 10, de 15 minutos, falando, dando um exemplo prático, por exemplo, não de um caso teu, mas né, um exemplo hipotético de como que poderia ser utilizado o habeas corpus, ou falando qual que é o regramento, realmente de forma mais técnica, para atingir também um outro público. Tá? O LinkedIn, tu tem ou não? Não. Tá, então o LinkedIn eu vou pedir para te criar, tá? Tá. Que o LinkedIn, como eu falei, tu já consegue ali trocar parcerias, fazer um network ali também, tá? Verificar algumas oportunidades. É uma plataforma bem interessante, ela é mais profissional. E aí depois a gente começa a alimentar ela também com conteúdo também um pouco mais técnico. Não precisa ser necessariamente vídeo, tá? Podem ser notícias também, atualizações, tá? Mas é importante que tu já crie o LinkedIn. Eu não sei como usar, daí tu me ajuda Te ajudo, na criação? te ajudo, tá? Tu cria a conta ali e eu te ajudo. E aí, um site, Ju. Um site, tá? Seria bem importante também tu já pensar em fazer. É claro que, por enquanto, tu não vai poder estar te titulando ali no site como advogada, né? Então, eu digo, para te já fazer é já ir pensando, quem sabe já verificar com alguém para criar um site para ti, conversando, fazer uma foto ou outra, para aí quando realmente tu já tiver com a tua OAB na mão,
a gente já ter o site ali e poder divulgar também nas suas outras redes sociais o site. Um site, hoje em dia, tá? Ele tem que ser simples. A gente utiliza muitas vezes até aquelas landing pages, né? Que é aquele só assim, só uma reta que diz assim, sabe? Como se fosse só uma página, né? Porque ali um site, ele tem que ser básico, tá? Ele vai ter, eu vou até anotar aqui para depois te passar. As tuas informações pessoais, que vai constar ali um mini currículo, né? Fotos dos serviços que presta. E aí tu pode colocar uma aba para notícias, atualizações e alguns vídeos, se tu queiras, tá? Se quiser ficar ali. E o mais importante, que é o botão para o WhatsApp. Tá. Tá? Porque o site a gente consegue trabalhar ele até criando um Google Meu Negócio, que daí quando a pessoa jogar o teu nome ali, Juliana Martinez, no Google, vai aparecer no canto direito da tela ali do Google. Ali vai estar também o teu site, tá? As pessoas conseguem avaliar o teu trabalho. E também ele deixa um pouco mais profissional. Né? Hoje em dia, o profissional ele tem que ter um site, ou seja, o escritório de advocacia, ou a pessoa física, né? O profissional autônomo, tá? Então, tu já pode ir pensando aí, conversando com algum designer, alguma coisa, né? Para no decorrer até da metade do ano que vem, a gente já criar esse site também para ti, tá? E aí, Ju, agora eu já tenho aqui os tipos de conteúdos, tá? Que são os tipos de conteúdos que estão permitidos pela OAB, que é todo aquele conteúdo que ele é informativo, educativo, né? Que ele seja sério, ele tem que ser também verdadeiro, né? É proibido passar informações falsas. Tu sabe também que a gente não pode dar promessas de resultado quando a gente fala de marketing, tá? Então, o tipo de conteúdo que tu vai criar vão ser basicamente 4. Quem é a Juliana, tá? O tipo de serviço que a Juliana presta, quaisquer fotos que tu queira, ou vídeos de você atuando, tá? De você no seu escritório, enfim. E o mais importante, que é o conteúdo educativo, informativo, que vai entrar a dor e a solução do cliente, que é o conteúdo que mais chama atenção realmente no marketing, que é, a gente até diz assim, às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem direito a alguma coisa, e aí ela vai lá e vê aquela publicação da Ju, olha, tem jeito, meu processo eu tenho direito a um recurso, meu advogado falou que não teria mais, não caberiam mais recursos, por exemplo, né? Não tem mais como diminuir a pena. E aí verifica a publicação da Ju e vê que não, tem ainda uma possibilidade. É claro que como a gente está falando na esfera criminal, tem a questão que se o teu potencial cliente já estiver preso, não será ele quem vai assistir, tá? Então, depois que a gente montar o conteúdo, a gente vai ter que verificar estratégias para que a rede de apoio dele aqui fora seja quem você vai atingir, né? Que na realidade, mesmo ele sendo o teu cliente final, é a rede de apoio que vai fazer esse intermédio entre tu e ele, tá? E aí vamos começar então pelo Instagram, tá, Ju? Que tu já tem aí, é a mais importante. Tu usa, o teu tá em formato pessoal? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui, tá. Ele tá num formato que já mostra os... Deixa eu entrar nele aqui. Deixa eu ver. Porque ele mostra os insights já. Ah, tá, não. Então ele já tá. Já tem um painel profissional. Como que tá o teu, Ju? Que eu não tô achando aqui. É Juliana B. Martinez. Agora achei. Tá. Deixa eu ver aqui a tua. Eu posso excluir foto, não tem problema. Posso fazer.
Necessidade, tá? Só se tu quiser. A gente pode ir estruturando ele daqui para frente. Aí, como tem a possibilidade agora de tu fixar também, né? Uhum. É interessante quando tu, se tu for fazer realmente, como a gente falou ali, aquelas fotos mais profissionais, enfim, tu já fixa uma ali, a gente faz uma arte de quem é a Juliana, tá? Porque, como eu falei, tem que ter essa parte também mais humana, Tá. tá? Tu Isso é deixa mais orgânico, né? mais orgânico, porque tu deixar ele totalmente técnico, a não ser que tu já fosse começar investindo pesado num tráfego pago, em campanhas e anúncios, mas de forma orgânica, para chamar atenção, a gente precisa deixar esse perfil humano também, tá? Então, beleza, ele já está aí como profissional, ele já é liberado também, é isso? Uhum. De público, né? Aí, bom, aí uma coisa que eu tô vendo aqui na tua bio, tá? Ali tá como atriz em formação. Quando tu for realmente começar a colocar conteúdo, tá? Ou se Eu tu já... posso alterar já. Isso, já altera, tá? A gente vai deixar ali só a questão jurídica mesmo, Tá. tá? Esse curso que tu comprou, que tu tá fazendo, ele é o quê? Porque a gente já pode colocar alguma coisa relacionada ali na bio. Então, eu tenho dois que eu comprei. Tem esse de fase de conhecimento e tem o de peças criminais. Tá. Tem dois que eu tô. De peças criminais é prática, realmente, assim? É para aprender certinho como redigir de forma adequada as peças. Tá. Então, a gente vai colocar assim, graduando em Direito, embaixo tu pode colocar futura advogada, Tá, deixa eu escrever. Pode falar. e aí colocar assim, em defesa do direito à liberdade, algo já relacionado com a área que tu vais atuar posteriormente, tá? Depois até tu pode alterar um pouco essa frase, mas alguma coisa nesse sentido. Eu deixo graduanda ou eu só coloco futura advogada? Graduando pode deixar, não tem problema, pode deixar graduanda, daí embaixo o futura advogada, e aí depois na defesa da liberdade, né, em busca da defesa da liberdade. Tá, eu vou pesquisar uma frase, Isso, tipo uma frasezinha. exatamente, uma frase de impacto que ela já direcione para a questão da área criminal, que é basicamente essa questão da liberdade, né? O que mais Uhum. vai pegar, mais o que tu vai bater na tecla realmente no teu trabalho vai ser a liberdade dos teus clientes. Então, procurar uma frase nesse sentido, tá? Tá. Deixa eu ver. Bom, aí a tua bio vai ser desse jeito. Depois que tu for fazendo o conteúdo, a gente vai montando também os destaques da tua bio, tá? Por enquanto, Tá sem destaques. Eu vou mudar a foto do perfil também, tá muito. isso. E o que que a gente põe de destaques? Então, primeiro a gente vai ter que criar os conteúdos para te estar colocando aqui em destaque, tá? Mas no Uhum. destaque, a gente pode colocar, por exemplo, a própria, um próprio stories teu. É porque daí tu já vai ter que estar atuando, tá? Vai ser mais Eu fácil. tenho, eu tenho um pouco de dificuldade quanto a esse conteúdo de fazer quem eu sou, porque por enquanto eu sou nada, né? Não, mas, por exemplo, assim, não sou nada. Porque quando a gente fala quem eu sou, não é só na parte profissional. Quem é Juliana? A Juliana B. Martinez é natural de Florianópolis, por exemplo, tem tantos anos. Ah, é bem pessoal mesmo. Isso, se formou e tal, entendeu? Só que a gente é tipo um mini currículo, mas um mini currículo não só profissional, porque a gente pode falar um hobby também, alguma coisa, tá? Mostrando realmente quem é a Juliana. Só que a gente não vai fazer escrito, a gente faz uma arte.
por exemplo, com uma foto ali, quem é a Juliana? Advogada há tanto tempo, criminalista, apaixonada por animais, alguma coisa assim, entendeu? É quem é a Juliana mesmo, não é só o currículo profissional, não. Tá? Até porque isso não cabe aqui, porque justamente a gente quer deixar essa ideia mais conectada com quem estiver ali contigo, tá? Tá. Aí, logicamente, depois que tu já tiver um período aí de atuação, já tiver ou trabalhado, em alguns casos, alguma coisa, aí a gente pode ir aumentando isso, né? Formada há tanto tempo, já atuou em tantos casos, já garantiu a liberdade de tantos clientes, por exemplo, né? Porque daí tu não tá falando o caso em concreto, mas tu está falando que teve êxito em alguns casos, isso aí não é problema. A OAB não iria não permitir, tá? Ela permite. Mas pode falar do assunto, do caso, do mérito, sem citar o nome, né? Pode, não tem problema nenhum. Tu vai utilizar como se fosse um caso hipotético. A gente até verifica, por exemplo, até em sites de escritórios de advocacia, o escritório tal conseguiu, em determinada demanda, né, alcançar o direito dos trabalhadores de determinada área, algo nesse sentido. Só não pode realmente dar nome aos bois. Tá? Tu não vai poder colocar o número do processo, né, e falar de fato o nome do teu cliente, tá? Mas não há problema você fazer relação, até porque isso é um marketing muito bom, é uma prova social daquilo que o teu trabalho fez e foi efetivo. Como também, depois que tu já tiver os teus clientes, a gente pode pedir depoimentos dos teus clientes, tá? Se algum cliente teu queira, se ele quiser falar do teu trabalho, ele não vai falar especificamente o que você fez por ele, mas que ele quiser dizer, olha, a Juliana foi uma advogada que ela foi muito correta comigo, ela foi muito atenciosa, eu indico o trabalho da Juliana, não tem problema. Ele permitindo, também pode colocar isso na tua rede social. Tá? Tipo os feedbacks do Google, né? Assim, quando é escrito. Exatamente. Tá. Mesma coisa, só que daí a gente também transforma em uma arte e coloca ali, tá? Tá. E aí, ó, quando para a gente começar a criar os conteúdos, né, Ju? Tem um roteirinho que a gente gosta de fazer, que é bem simples, que vai intercalando um e outro, tá? Tá. Que é stories com enquetes, tá, perguntas e aleatório. Tá. Aí, outro é o carrossel. E outro Reels, tá? No Instagram, por enquanto, o melhor formato é tu se utilizar desses três de forma intercalada, tá? Faz um post de carrossel, um post de Reels e os stories sempre se utilizando de caixinha de perguntas, de enquete e aí sempre um aleatório também do que tu queira, tá? E as... Pode falar. As perguntas ou as enquetes que a gente põe, pode ser de qualquer, já faz sobre o assunto ou coisas aleatórias também? Aí depende do que tu queira atingir, tá? Quanto mais tu colocar ali para o teu público exatamente o que tu quer que ele pergunte, mais segmentado vai ser o teu alcance quando a gente fala de tu prospectar um cliente mesmo. Porque se tu colocar só a caixinha de pergunta aleatória, não, mas nem a caixinha de perguntas. Mas assim, às vezes uma pergunta, né, que fica aquela enquetezinha ou aquela coisa de votar, enquete. Aí pode não ser sobre o assunto também, pode ser sobre uma coisa aleatória, só para ter essa interação? Pode, mas a gente, lembrando que assim, a gente vai utilizar o teu perfil 80% profissional e 20% pessoal, mais ou menos nessa média, tá? Então, tu sempre vai focar ele mais pro profissional, tá? Eu fico preocupada de não ter conteúdo, sabe? Vai ter. Tu vai ver que assim, ó, a gente vai montar depois toda uma planilha de conteúdo já para te ter, por exemplo, para 2 semanas. E em cima daquilo, tu vai fazendo outros. Por exemplo, é que quando vai mexendo, vai abrindo ideias, né? Exatamente, vai surgindo, tá? E daí, quando tu faz um planejamento, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil mesmo.
E aí, por exemplo, agora que está bem essa questão aí da censura aí, das questões do TSE, enfim. Isso, apesar de não ser exatamente relacionado à área, à tua de atuação, tu pode procurar alguma coisa para fazer uma comparação, por exemplo, ao tipo de censura com a censura da liberdade, alguma coisa assim, entendeu? Com a privação de liberdade, e tentar utilizar, porque sempre que tu utilizar um assunto que está agora, no momento, está bem em alta, e tu conseguir trazer para o teu conteúdo, isso vai fazer com que o teu engajamento seja lá no alto. Eu até pensei que eu estava vendo umas notícias agora, como a gente está em tempo de eleições, e os presos de prisão provisória, eles têm direito a voto. Em alguns lugares isso não acontece. Aí em lugares que tem um juiz de execução mais garantista, acontece, como em Joinville, aconteceu. Aí eu até pensei em talvez fazer um conteúdo sobre isso. É bem legal, ó. Tu já pode, por exemplo, assim, primeiro, antes de tu dar o conteúdo, tu instiga no Stories. Você sabia que pessoas que estão encarceradas, né, podem, também têm direito a voto? Sim, não. Tá. Tá? Aí no próximo Stories, você tem alguém próximo de você que se encontra, né? Ou por exemplo, assim, se você estivesse em situação preso, você gostaria de exercer o seu direito a voto? Aí coloca a caixinha de perguntas, para a pessoa responder se sim ou não na caixinha de perguntas. Mesmo que tu não tenha muita interação no início, uma ou outra vai ter, e isso é importante para as pessoas que estão ali, elas começarem a gostar daquilo. E tu vai ver que as pessoas adoram dar voto. Todo mundo gosta de dar voto, entendeu? Todo mundo gosta de interagir, né? Porque tu tá falando algo de ti. Então, assim, tu faz esses 2 stories, por exemplo, e daí depois, no mesmo dia ou no dia seguinte, faz uma publicação sobre isso. E depois dá para postar a caixinha de perguntas sobre o assunto, né? Caso tenha dúvidas. Também pode, tá? E depois tu pode responder a caixinha de perguntas, né? Na verdade, assim, tu faz a publicação, depois tu coloca outra caixinha de perguntas sobre a tua publicação. Isso que eu pensei. Isso Faz mesmo. os stories ali da enquete, aí posta o conteúdo e depois a caixinha de perguntas sobre esse conteúdo, né? Tá? Então, assim, ó, essa pode ser a tua primeira postagem. Tá. Tá? Aí, tu vê para mim se tu vai preferir fazer tu falando ou se tu quer criar, a gente pode criar um vídeo, um Reels, só com imagens e escrita, para a gente utilizar do Reels, que é o que mais engaja, tá? Vamos fazer esse teu primeiro aí já em formato de vídeo. Eu acho que eu posso fazer falando. Tá, é o ideal. Daí eu até combinei com uma amiga de fazer no escritório dela, que fica bem bonitinho. Tá, e quando que tu vai fazer? Pode ser semana que vem? Pode. Que agora é fim de semana, aí a gente marca. Segunda, eu vou viajar esse fim de semana e eu volto na terça-feira. Aí eu já posso fazer, eu combino com ela de fazer assim que eu voltar de viagem. Deixa eu só anotar aqui, então, Ju, que daí a gente já vai ter aqui. Tá, então o primeiro conteúdo vai ser Reels, possibilidade de voto aos presos, né? Isso. Aí eu posto, assim, tipo, um dia antes umas enquetes e depois no outro dia eu posto Reels. Isso. Ou de manhã e à noite, tá? Mas pode ser num dia e no outro também. E tem essa coisa de horário melhor para postar? Ou tá Olha, meio aleatório? hã? Ou tá aleatório, assim, qualquer Não, horário? tem, tá? Tem, mas não é o que mais faz diferença. O que mais vai fazer diferença é o formato, né? Que o Reels é o que mais entrega, essa interação no Stories, tá? E aí, assim, ó, por exemplo, o horário. Tu imagina que numa segunda-feira tu vai postar alguma coisa 11 da noite. Realmente, talvez não tenha muita gente naquele período ali na rede social. Então, tem alguns horários que são horários de pico que as pessoas ficam. Por exemplo, meio-dia. Muita gente está em horário de almoço. Pega o celular e fica aqui olhando. Então, é um horário bom de postar.
18 da tarde, 19. Mas também depende do conteúdo. O teu conteúdo, por exemplo, é um conteúdo que eu acho interessante postar umas 19 horas. Ou umas 20 horas, tá? Porque já tu vai pegar o pessoal mais em casa, é um conteúdo que as pessoas vão te assistir ali falando, tá? E os stories, tu vai ver, tu já deve perceber isso, que se a gente coloca 3 stories no dia, por exemplo, o primeiro é sempre o que mais tem visualização. Então, tu vai deixar aquele stories que tu quer mais interação com o teu público como o primeiro do dia. Aquela enquete de se saberia, né, se o preso pode ou não votar, pode ser a primeira. E daí, logo em seguida, já faz aquela perguntando se a pessoa, se ela gostaria ou não de votar se ela estivesse encarcerada, por exemplo. Tá. E o Reels, eu não sei, eu faço gravando no lugar e em outros tipos de conteúdo, a gente usa muito de colocar aquele áudio que tá em alta, né? Sim. Mas como é um vídeo falado, tem alguma técnica, assim, de usar alguma coisa? Tem, porque tu pode usar o áudio também, tá? Tu vai gravar ele, pode ser no Reels ali mesmo, se tu quiser usar um filtro, né? Ou grava só na câmera. Se tu usar pelo próprio Reels, tu salva, tá? O vídeo no teu rolo da câmera. Aí depois, quando tu for, eu vou te mostrar aqui, ó. Tu vai usar o áudio, né? Ó, vou mostrar. Deixa eu bater uma foto aqui. Tá. Tô com aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Onde tem Eu vou abrir aqui no meu. Abre aí. Tá, eu vou colocar no vídeo de Reels mesmo. Tirar uma foto aqui. E avança. Aí tem a musiquinha, né? Tem a musiquinha. Tá, daí eu posso escolher um áudio aqui. Eu coloquei qualquer um. Mas esse áudio não vai ficar em cima da foto? Não, mas aí tem aqui, ó, controles. Sim. Tá vendo? E daí tira. Exatamente. Daí tu vai aumentar o áudio da câmera e o tirar o áudio. Só que tu não pode deixar em 0, senão sai. Tu deixa tem que deixar tipo 1. Em 3, ó. Tu faz assim, ó. E fica ali um fundinho? Mas fica quase imperceptível, né? Não tem problema, fica imperceptível. No último Reels que eu postei ontem, que eu tô falando, que eu tô convidando para as aulas, tu vai ver que eu fiz isso. Eu vou dar uma olhada. E aí tu cresce utilizando as músicas que estão em alta, que vai ajudar também a entregar mais, tá? Sim. E aí tu faz o vídeo só falando? Tu usa de colocar alguma imagem na tela, assim, alguma coisa? Fica a teu critério, tá? Como o Reels... Eu não sei fazer muito bem. Eu prefiro só eu falando, e aí eu vou colocando a legenda conforme aquilo que eu vou falando, mas não a legenda toda, palavras-chave. Tá? Eu não sei se tu sabe fazer, por exemplo, assim, quando tu escreve ali no teu vídeo do Reels, para que não fique aquela palavra o tempo todo. Tu pode deixar... Eu não sei fazer, mas eu vou procurar. Mas eu te explico também, eu te ajudo, tá? Aí, por exemplo, o teu vídeo é de 90 segundos. Nos primeiros 20 segundos, tu tá falando sobre voto. Tu coloca só a palavra bem grande, voto, ali. Depois troca. É tipo fixar... É que eu só sei fazer aquele que tu põe e fica o vídeo inteiro, né? Tipo, todo, tá? Não, tu consegue delimitar também o período do vídeo que aquela palavra vai aparecer, tá? E aí vai fazer assim. Mas o mais importante vai ser tu falando. Porque as pessoas vão se interessar em ouvir o que a Juliana tá falando. Até porque tu não faz conteúdo assim. Agora eu tô. Para gravar de novo. Então, assim, Ju, nesses vídeos que tu vai fazer falando, o mais importante realmente é tu falar, tá? A gente utiliza das imagens quando, por exemplo, a gente quiser fazer um outro conteúdo que a gente queira também transformar em formato de Reels, mas sem tu falando, por exemplo, só algumas coisas para chamar mais atenção, tá? Aí a gente faz, eu te explico também no Canva, dá para começar a fazer, tem bastante coisa ali para fazer que fica bem legal, tá? Então, a gente já tem o teu primeiro conteúdo de Reels e Stories, que são 2 sequências, né? Sim. Uma com enquete
e outra com caixinha de perguntas. Seria interessante a gente já deixar planejado pelo menos mais 2 conteúdos, Ju. Ah, e quantas vezes eu posto por semana? Olha, o interessante é diariamente, tá? Eu sei que no início vai ser um pouco mais difícil, até para ti pegando o jeito, tudo. Então, vamos colocar pelo menos 3 postagens por semana. Por isso que eu Tá, quero desse formato de reels, de vídeo. Reels ou carrossel. Tu Tá, de algum assunto. vai intercalando, tá? Um dia tu faz o Reels, daí pula um dia, segunda tu posta o Reels, quarta tu posta um carrossel, sexta posta um Reels. A gente começa desse jeito, tá? Depois carrossel, Tá. Reels, carrossel. E o Stories tu vai intercalando nos dias anteriores ou no dia que tu for postar o conteúdo relacionado a ele. Tá, eu também já vou tentar, assim, acordar de manhã, ver o que está acontecendo no mundo, né? Pra gente ter uma ideia. Ver o que está em alta e tentar trazer o universo no âmbito criminal, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui já criar pelo menos mais 2 conteúdos, tá? Deixa eu colocar aqui mais um conteúdo, um carrossel. Eu tinha pensado também sobre aquela, eu acho que eu comentei contigo até, sobre a questão das saídas temporárias, que estava bem alta, por causa dessa lei de aprovação de acabar com saídas temporárias. Eu acho que é um tema que chama bastante atenção. Tá. Deixa eu colocar aqui, saída temporária. Eles estão querendo terminar com essa saída temporária? Isso. Tá. Esse é um conteúdo bem legal para te fazer carrossel. Por quê? Porque tu pode fazer assim, ó. Anota aí. Depois também tô anotando aqui, eu vou te passar, tá? Tá. Ó, saída temporária. Aí na primeira página, pode colocar o que é a saída temporária, Uhum. tá? Aí na segunda página, quem tem direito à saída temporária? Sim. 3. Aí na terceira pode colocar assim, lei que garante. Daí colocar, por exemplo, um pedaço ali da lei, tá? Tá. Do artigo ali que garante a saída temporária, né? O que aconteceu é que tinha muita publicação, assim, no Instagram em geral, não de, porque foi uma coisa muito repercutida, não especificamente de contas jurídicas, mas de contas aleatórias, sabe? Sim. E usando fotos, por exemplo, de casos de, tipo, o casal Nardoni. Da Suzane Richthofen que saiu no Dia das Isso, Mães. Isso, só que isso não acontece mais, porque depois do pacote anticrime de 2019, quem praticou crime com resultado de morte não tem mais direito à saída temporária. Temporária. Então, foi uma coisa meio pretensiosa, sabe? Aí as pessoas acreditam, a pessoa normal, que não é do âmbito jurídico, acredita que, nossa, que absurdo isso. Só que Sim, não. parece, né? Uma hipocrisia. Ela matou os pais Isso! justamente no Dia das Mães como saída temporária. Só que isso não tem mais direito, e também depende do comportamento. Ou então falam, ai, que as pessoas não voltam, né, da saída temporária. E tem dados comprovando que mais de 95% voltam. Tá. Então, Então ó. tem bastante prós sobre isso, que eu acho que é interessante para a área que eu quero seguir, né? Uhum, Falando. Então, não sei, talvez dava até para fazer um vídeo sobre, porque eu acho que tem bastante coisa para falar. tá. Mas nesse caso, como tem bastante coisa, tu pode fazer o carrossel e daí o terceiro ser o vídeo. Que aí no vídeo tu Hum, explica. faz o carrossel mais sucinto e aí faz um vídeo. Entendeu? Ó, no carrossel tu coloca o que é a saída temporária na primeira arte, tá? Na segunda foto, quem tem direito à saída temporária, a previsão legal da saída temporária. Tá. E daí tu pode terminar na última folha, colocar que é crimes contra a vida, é isso que não tem? É crimes com resultado de morte, né? Tá. O resultado de morte não tem. Aí tu deixa aquela dúvida de tá, mas não tem, e aí? Pula um dia,
faz um vídeo Uhum. explicando. Tipo assim, eu vou conseguir fazer, acredito que como podia ser segunda, quarta e sexta, só que como essa semana eu vou viajar, eu acredito que eu vou conseguir gravar com ela talvez na quinta-feira. Tá, mas aí tu faz o seguinte, ó, tu grava com ela na quinta, tá? E aí na outra semana a gente começa a colocar, para daí na Tá, outra, eu começo na segunda. Isso eu exatamente, já vou. para Então, a gente fazendo bem certinho durante essa semana, por exemplo, o carrossel, a gente já vai montando também ele ali no Canvas, enfim, tu vai pegando uma imagem que tu acha que queira, vai fazendo o textinho, a gente vai montando juntas, deixa pronto, para daí na outra semana, assim, segunda, na outra segunda tu começa. Que aí a gente mantém sempre uma habitualidade, tá? sim, e aí na segunda-feira, que eu vou postar o vídeo, aí no domingo à noite eu já posto as enquetes, na segunda à noite posto o vídeo. É melhor tu postar segunda de manhã a enquete. E posta É? à Tá. noite, Tá. tá? E fim de semana eu posto mais vida. Posta tudo normal. Durante a semana também. Como vão ter aqueles dias que Sim, tu não vai postar nada, no Stories é bom tu postar alguma coisinha. Pode colocar ali, às vezes uma enquete também relacionada à advocacia, mas não em si a algum conteúdo técnico, né? Como, por exemplo, assim, você já precisou de advogado, enfim, até para ver quem te segue ali, né? Se são pessoas que realmente têm o hábito de ter algum processo judicial ou não, enfim, isso aí a gente vai criando a zona da criatividade, né? Que, como eu falei, não é para ficar sim. nada muito técnico. Ah, posta tu com o teu cachorro, com o teu gato, né? Vai fazendo essa mistura. Mas a gente vai começar a deixar ele já mais profissional, porque tu vê, tu vai ter até metade do ano que vem aí, tu já vai estar com um conteúdo bem, bem legal nas tuas redes sociais, entendeu? Então, quando tu começar realmente a advogar, as pessoas elas já vão estar acostumadas com a Juliana advogada. Porque mesmo Sim. antes, elas já vão estar sabendo de todo o conhecimento que tu tem, né? De tudo que tu pode fazer para ajudar elas. Então, assim, vai ser um trabalho muito, muito legal, gente. Muito legal, porque tu já vai Eu chegar. também tô animada, porque também com os cursos, vendo mais a prática e depois também com o estágio, eu vou conseguir saber mais o que falar, talvez até do funcionamento da audiência, que eu também não sei muito. Pode, isso entra na solução também. Quando, por exemplo, se uma solução para garantir a liberdade é a audiência de custódia, tu vai poder fazer um vídeo explicando como que funciona a audiência de custódia. Tu pode fazer um vídeo, por exemplo, falando que determinados crimes têm a possibilidade, aquela de transação penal, que é isso, que troca de pena, que aí não é uma pena restritiva de direito. Quando, por Ah, exemplo, tá, de regime, sei, sei. Entendi. Eu não sei o termo técnico disso, mas eu sei que eu também não sei direito, mas assim, quando ao invés dele ficar preso, ele vai oferecer cesta básica, né? sim. Isso é sempre coisas bem interessantes, porque a gente sabe que, por exemplo, assim, Ju, não é o perfil que tu quer trabalhar, tu quer mais recurso, né? A gente vai chegar lá, mas, por exemplo, assim, hoje um crime de trânsito, de tu dirigir embriagado, ele pode dar uma penalidade aí da pessoa ser presa, tudo. E é uma coisa que muita gente passa, né? Sim, e eu acho que também essa parte bem dos recursos é muito técnico, não é uma coisa que atrai muito Sim, ou as pessoas em geral. vai ser depois, para aquelas pessoas que já sabem que a Juliana está advogando, para a gente mostrar que tu pode mudar, por exemplo, o resultado de um processo, que tu tem Uhum. conhecimento técnico para aquilo. É uma segunda etapa, É, tá? agora a gente precisa dar atenção, né? Exatamente. Chamar atenção para ti para desvincular só a Ju e as pessoas começarem a atrelar a Juliana advogada, desde já, Uhum. tá? Sim. Então, ó, o nosso segundo conteúdo ficou o carrossel da saída temporária e o terceiro conteúdo vai ser justamente o Reels da saída temporária. Que aí, nesse Reels, Ju, é interessante tu falar essa questão aí da mídia. Uhum. Porque tu já vai ter o carrossel onde vai dizer quem que pode, quem que não pode e tal. Aí no vídeo, que é o momento que tu vai falar, que as pessoas acabam prestando mais atenção, tu dá esse exemplo. Tu vem e fala que em virtude dessas questões da mídia, a lei pode vir a ser alterada, mas na realidade não pode, não é assim que acontece, né? Aí tu entra mais a fundo do assunto.
Tá. tá? Vou colocar aqui mídia. E aí, ó, quando tu for postar esse daqui, tu vai fazer também uma sequência de stories do mesmo jeito. Tá, sim, sempre antes eu faço os stories, né? Tá? Daí, enquete também, perguntando se acha que, por exemplo, se eles devem ter direito à saída temporária ou não, se sabe o que significa saída temporária ou não, né? Pode fazer o testezinho também, ao invés de só a enquete, né? Que daí tu coloca algumas alternativas ali, tá? Tá. Então, animada. pra gente... eu também, tá? Vai ser bem legal, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito, muito bom. E aí, para a gente começar, então é isso. A tua bio tu já anotou ali para te mudar, né? Anotei. Depois eu só vou procurar uma frase para colocar ali certinho Isso, já coloca embaixo. uma frase que remeta à liberdade, à garantia da defesa da liberdade, tá? Na semana que vem, então, a gente vai montando esses 3 conteúdos do teu Instagram, tá? O TikTok tu já tem, então o TikTok tu já vai postar esses 2 vídeos lá no TikTok também, a gente já vai começar ele já totalmente profissional, tá? E deixa eu ver o que mais. Bom, daí a gente vai deixar o site, o YouTube e o LinkedIn para depois. Vamos focando nessa questão do conteúdo. E tu vai anotar aí para te fazer para mim também aquele quem é a Juliana. Tá. Tá? Que aqui, ó, vai colocar assim, hobbies, formação, comida preferida, por que escolheu direito, sonho de vida, por exemplo, tá? Tu vai... O estranho é quando eu entrei no direito, eu entrei para ser delegada federal, né? Assim, o meu objetivo era, é meio contraditório. Aí eu acho que dá até para colocar isso. Claro. Você muda, a gente muda durante a faculdade, né? Isso, eu até depois que, quando eu peguei minha carteirinha da ordem, porque a minha aprovação no exame da ordem foi em tributário, e eu tinha começado uma pós no IBET, em tributário. Aí comecei a trabalhar com meu sócio, a vaga era para direito de trabalho, que eu não sabia nada de direito de trabalho. Comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a gostar, pronto. Entendeu? Tipo, hoje não sai do direito de trabalho. Então a gente vai mudando mesmo. Sim, E aí pode colocar isso. Tu me relaciona isso, Ju, porque daí a gente também vai fazer uma arte na semana que vem, tá? Vou te ajudar a gente a fazer uma arte bem legal pra gente fazer esse do Quem é a Juliana. Tá. E isso a gente faz de uma forma mais sucinta e dinâmica, assim, na arte, né? Não num texto. Não é texto. Tu relaciona para mim, que é para a gente poder colocar na arte, a gente vê o que a gente vai colocar, mas ela vai ficar bem interativa, é uma imagem, tá? A gente vai colocar só assim, não é um texto não, tá? Tá. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu também tô muito animada, eu quero fazer logo. E semana que vem eu já marco um dia com ela e eu já vou gravar os 2 vídeos, aí eu te mando pra tu ver também. Isso, e eu vou te mandar aqui o que eu anotei aqui desse nosso primeiro encontro, tá? Tá. Que aí na semana que vem a gente tem que ter isso tudo prontinho, que na outra a gente já começa. Daí começou, a gente não pode parar. Sim, tô animada. Tá? Eu já vou pensando em outras coisas também, porque pesquisando já vai abrindo umas ideias. Vai vendo assim, o que tu quer no teu curso aí, por exemplo, de uma peça processual, alguma coisa, que dê para a gente encaixar um exemplo de caso concreto. A gente pode pegar também, né, no âmbito criminal, essas coisas do que aparece na mídia mesmo, de casos concretos, isso é bem interessante falar. E isso dá muito engajamento, porque as pessoas daí elas querem comentar, elas querem dar a opinião delas, entendeu? Isso vai ser muito bom para movimentar o teu perfil. Sim, e os perfis que não são jurídicos têm uma tendência de passar informação errada. Sim. É só o que vende, né? Eles passam qualquer coisa para vender, entendeu? Aí tu vai pegar essa informação e tu vai mostrar o que na realidade, o que a legislação diz, sem precisar também até te posicionar. Tu não precisa, nesse momento,
tu te colocar numa posição de que, quem sabe alguém vai dizer, não, eu não concordo com a opinião da Juliana. Não, a Juliana não está dando Não é opinião, né? o que diz na lei, tá? Então, assim, é bem interessante que tu vai trazer algo verdadeiro, não se posiciona e tá no meio daquilo que realmente está em alta. Sim. Ai, Tá? tô ansiosa para começar. Então, tá, não, já começamos agora. Eu já vou te mandar aqui no e-mail, tá, Ju? Fechou. Então tá. Obrigada, eu amei. E daí, semana que vem, A a gente gente também. marca o horário da nossa mentoria de novo. Então tá. Tá Um bom? beijo. Bom fim de semana. Beijo, Ju. Obrigada. Beijo. Obrigada também. Beijo. Tchau.